Oi, gente, Roberto Rei do Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares, sempre em nível de ensino médio, mas todo mundo é bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um dos poetas mais populares e famosos da nossa literatura, que foi o Gonçalves Dias, o maior representante da primeira fase do romantismo, né, da fase indianista. O Gonçalves Dias, ele era admirado por pessoas assim, tão diferentes quanto Olavo Bilac, Machado de Assis. Então ele é meio que um poeta dos poetas, né? Manuel Bandeira também gostava. E ele é tão popular que dois versos dele estão no nosso hino nacional, né? Que é o versos extraídos do poema mais famoso dele, que é a Canção do Exílio. Lembra aquele Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse poema foi escrito em Portugal. Se você entender direitinho essa primeira estrofe, você já pega umas duas, três características dele, né? Ele escreveu esse poema lá em Portugal. Então aí, quando ele fala assim, as aves que aqui gorjeiam, esse aqui é Portugal. E o lá, no caso Brasil, né? Se ele escreveu o poema em Portugal. Então você já pega saudosismo, uma das características do Gonçalves Dias, e também você pega valorização da pátria, nacionalismo, valorização da natureza, uma coisa que às vezes pode aparecer em livros, que é a valorização da cor local. Isso era uma coisa muito comum entre os românticos, né? A cor local nada mais é do que valorizar as coisas da sua terra, ou seja, é nacionalismo. São nomes diferentes que vão aparecendo. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre séries, sobre música, então tem bastante coisa. Se você puder dar uma curtida e se inscrever no canal, agradeço. O Gonçalves Dias, ele era filho de um português e de uma brasileira que era, por sua vez, descendente de índios e negros. Isso, inclusive, lhe custou, durante a vida, caro, porque ele se apaixonou por uma moça e a mãe dessa moça não deixou que ela se casasse com ele, primeiro porque ele não era filho legítimo, ele era bastardo, e segundo, e talvez mais importante, né, porque ele, Gonçalves Dias, era filho de uma mestiça. Ele estudou em Portugal e ele morreu num naufrágio, né? Ele tinha ido a Portugal para se tratar da tuberculose, que era uma doença muito comum naquela época, e quando eu estava voltando para cá, estava já perto, estava na costa marítima já brasileira, ele pereceu em um naufrágio. Sabe aquela coisa do romantismo de quebrar as regras, de fugir das regras super rígidas do classicismo, do neoclassicismo, né? Onde os versos decassílabos e os sonetos imperavam? O Gonçalves Dias, ele é um grande exemplo disso, porque em termos de liberdade de expressão e liberdade de encontrar, usar as formas mais adequadas para aquilo que ele queria dizer, para aquilo que ele queria expressar, né? Estou dizendo um efeito prático disso na poesia dele, que você percebe, é que tanto ele trabalha com decassílabos, geralmente quando está em poesia mais romântica, mas ele trabalha muito com redondilha, menor e maior, que são versos bem mais ritmados, bem mais rítmicos. Ele trabalha com redondilhas, especialmente nos versos, nos poemas, em que ele trata de coisas indígenas, né? Coisas das quais ele é muito mais famoso, porque meio como que reproduz os tambores, a urgência, né? A ideia de coisa destemida e guerreira, bum, 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 que ele quer passar. Isso é um dado muito interessante da obra do Gonçalves Dias. Além daquelas características que nós já vimos, né, que quando eu falei da valorização da terra natal, do saudosismo, se ele é representante mor da primeira geração, que é o indianismo, então é claro que a figura do índio é muito valorizada, né, dentro da poesia do Gonçalves Dias.
Só que é um índio super idealizado. Então já é uma outra característica, né? Ele idealiza o índio, ele idealiza a natureza, né? Quando ele descreve a nossa natureza, sempre é luxuriante. Esse índio é valorizado, mas muito dentro daquela postura romântica de criar um índio tão nobre, tão cheio de códigos de honra, como se ele fosse, na verdade, um cavaleiro medieval transposto aqui para as nossas florestas, né? E é claro, a gente nunca pode esquecer que no mundo poético do Gonçalves Dias, idealizado, né? Coisas como cristianismo e paganismo, índios e colonos coexistiam pacificamente. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que são dados excludentes, né? Alguém se ferrou muito historicamente com isso aí, a gente sabe que foram os índios. Só que o Gonçalves Dias, ele não é só o poeta do indianismo. Provavelmente, quando aparece em vestibular e Enem, mais é essa parte que é ressaltada, e com razão, né? Devido aos grandes poemas de saudosismo, de nacionalismo e de indianismo que ele produziu. Mas ele também escreveu poemas românticos, tá? E aí também aquelas características do romantismo, né? A idealização da mulher, uma mulher meio inalcançável. Claro que ele ainda não era tão depressivo quanto o pessoal da segunda geração, né? Álvares de Azevedo, companheiros, mas já havia idealização feminina, já havia uma certa tristezinha em alguns dos poemas do Gonçalves Dias, que chegou até a escrever peça de teatro, escreveu uma tragédia, Leonor de Mendonça, só que essa tragédia foi censurada porque havia incorreções no português, né? Porque uma outra característica do Gonçalves Dias, assim como de outros românticos, foi incorporar elementos da nossa linguagem, né? E especialmente termos indígenas também, em sua poesia. Por isso que ele foi um autor importante, por isso que é bom você saber, tá? Sempre é bom, pessoal, dar uma olhada nos vídeos das características do romantismo, porque se você sabe bem as características, conforme você vai pegando os autores especificamente, você vai ver que existem algumas características que são mais proeminentes nesses autores. Então aí é só você fazer essas ligações. Mas eu entendo, é bastante coisa, sim. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Tanta gente conseguiu, eu consegui. Por que vocês não conseguiriam, né? Tchau!